Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra, a história de Esther, uma história linda. Não tem o nome de Deus na Bíblia, no livro de Esther, mas tem a ação de Deus, tem o livramento de Deus, tem o poder de Deus e tem o milagre de Deus. E comigo e com você não é diferente, porque eu e você servimos ao mesmo Deus de Esther e de Mardoqueu. Eu e você servimos ao Deus que se inclina para ver a terra. Eu e você se inclina ao Deus de providência e de livramento. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente interaja junto. O importante é que a gente aprenda com a palavra. O importante é que a gente tenha convicção dos milagres do Mestre. Amém? Qual o título hoje? Suplique a Deus na hora da tormenta. Está passando por tormenta, por humilhação, por dificuldades? Suplique. Deus chega. Vai ver de manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. Se você vai ver à noite, boa noite. Vamos aprender no capítulo 4 de Esther. Depois vamos para 2 Crônicas 7, do 14 ao 15. E terminamos com 1 Pedro 5, verso 6. Amém? Vamos ouvir? Vamos aprender o que o Senhor está orientando a mim e a você? Capítulo 4. A consternação dos judeus. A tormenta, a dor, o medo do massacre, da morte, das perdas. Mas Deus não dorme. Ele de lá de cima, ele vê tudo. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Está com medo de alguma coisa? Descansa, fica na porta e faz o que o Senhor quer. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele vestiu-se de saco, de cinza, se sujou, porque era uma forma de se humilhar, era a tradição da época. Mas aqui chama a atenção quando diz, clamou com grande e amargo clamor. Clame. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Clame. O título é Suplique a Deus na hora da tormenta. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, o que eu acho interessante é que essas vestes dele, ele não podia entrar. Mas o que eu acho lindo é que o Rei dos Reis, o grande e poderoso, você entra qualquer hora na porta do céu. É só estar de joelho, clamando, orando, louvando, jejuando e lendo a palavra. E Ele está te ouvindo para fazer coisas tremendas na tua vida. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e cinza. Aqui diz que a lei onde chegava doía, assustava, mas olha a receita, com jejum, choro e lamentação. A hora da dor, a hora da tormenta é a hora do louvor, é a hora do jejum, é a hora de se humilhar diante de Deus, é a hora de fazer tudo isso e aguardar, porque Ele diz, clama a mim. E te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus trabalha no rebuliço. Deus é Deus de repente, Ele faz coisas tremendas. Quem tem a chave da morte e do inferno na mão é Ele. Aleluia. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Não era hora de vestir roupas, não era hora de alegria, era hora de dor. Mas a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Eu não sei qual é sua tormenta e sua dor, mas se alegre, porque Deus está trabalhando. Então Esther chamou a Atar, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. Ali ela mandou o camareiro saber do que se tratava. Saindo Atar a Mardoqueu, a praça da cidade,
que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-lo. Tudo Mardoqueu mandou avisar a Esther. O Senhor tem a hora certa de anunciar a verdade. O Senhor tem a hora certa de começar o rebuliço. Porque mentira sai, porque inverdade sai, mas a verdade chega. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mardoqueu estava triste, angustiado, mas Esther mandou saber o que estava acontecendo. Mardoqueu mandou a notícia. Jesus tem seus anjos. Jesus sabe como dar notícia, como trabalhar, como fazer um grande rebuliço. Aleluia! Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicava em Suzã, para o destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse a súplica na sua presença pelo seu povo. Aqui fala que ele diz: vai na presença do rei e suplica por nós. Mas essa súplica, aqui a gente suplica ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque o rei Assuero aqui representa o grande, o poderoso. Continue suplicando. Continue orando, porque ele está ouvindo tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele sabe como agir. Louvado seja o nome do Senhor. E veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salva-se o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Ainda tinha um agravante. Esses 30 dias, Esther não tinha sido chamada. E naquela época, qualquer pessoa, mesmo sendo a rainha, se fosse à presença do rei e ele não jogasse o cetro, seria morto ou morta. Quantos atrapalhos e dificuldade tem no meio de uma luta, né? Sempre o inimigo cria situações para piorar. Mas a maldição Deus transforma em bênção. Porque o Criador dos céus e da terra sabe todas as coisas. Sabe como chegar. Sabe como desembaraçar a armação de Satanás. Tinha esse agravante, mas Deus é Deus. Deus sabe trabalhar. Eu não sei qual é o seu agravante, mas descanse, ore, jejue, lê a palavra, fique na porta, porque Deus sabe trabalhar. Aleluia! E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imaginas no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Mardoqueu mandou uma palavra meio difícil, dura, mas era o tio dela. Tem hora que a gente tem que agir com decisão. Tem hora que a gente tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência do maligno. Crente vive com Deus, mas a palavra é verdadeira. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz: quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas o Senhor vela pela verdade. E Mardoqueu teve que mandar essa verdade, porque tinha que ter uma atitude. E o Senhor é com aqueles que têm atitude, com aqueles que adoram a Deus, com aqueles que não têm compromisso com a mentira. Então, faça a sua verdade, ande com sua verdade, faça o correto, tape as brechas para que Deus haja. Aleluia! Porque se todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Coisa linda, né? Ele disse algo muito lindo. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Deus sabe trabalhar. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha virtudes, tinha visão de águia. Porque realmente
Aquele projeto de Deus já era Esté está ali para aquele momento de súplica, de dor e de armação do maligno. O Senhor sabe trabalhar. A tua dor hoje é a alegria de amanhã. Tudo que está acontecendo, nada foge do controle do Senhor. E realmente, Mardoqueu tinha razão. Era para essa ocasião que Esté estava ali. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor deu vitória a José na hora mais difícil, quando ele estava no calabouço. Na hora certa, ele discerniu o sonho de Faraó. Porque o Senhor tem seu trabalho, seus milagres de forma linda. Agora, tudo é no tempo dele. A sua parte na hora da dor, da tormenta, é suplicar, é descansar e é aguardar e ver o poder do Senhor. Glória a Deus. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu. Veja, depois da palavra dura de Mardoqueu, Esté não teve raiva, porque Esté era sobrinha de um homem de Deus, Esté era obediente, foi bem criada. Esté entendeu que ela estava ali para uma missão. Onde você está, onde eu estou, é uma missão. E o Senhor conta com homens e mulheres corajosos. Amém? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas servas, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Mas ela teve uma atitude de uma menina de Deus, de uma rainha de Deus. Jejua por mim 3 dias e 3 noites. E eu e minha serva também vamos fazer o mesmo. Isso é quem tem visão de águia. Isso é quem conhece Deus. Isso é quem conhece a palavra. A receita é essa. E o milagre chegará. Descansa. Faz a tua parte de adorador e adoradora. E a tormenta cai por terra. Aleluia! Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo que coisa linda? Você está vendo que atitude brilhante de Esté? Deus dá vitória. Lembre-se do título. Suplique a Deus na hora da tormenta. Mas suplique com atitude. Suplique com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra, com a boca fechada e aguardando o poder, a grandeza e o agir do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui em 2 Crônica 7, 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali naquele momento não era pecado, era armação do maligno. Mas se o meu povo, eu e você somos povo de Cristo, se fez algo errado, se arrependa. Volte para o primeiro amor, porque Deus é misericordioso. Aí o 15 diz: agora estarão abertos meus olhos, atentos aos meus ouvidos, a oração deste lugar. Então, se a gente clamar, se a gente se humilhar, o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir, aleluia, e os olhos atentos, ouvido aberto para ouvir, receber a minha e a tua oração e fazer milagre. Desculpa, Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu, você pensa ou imagina. Mas é necessário que a gente obedeça. É necessário que a gente esteja na posição de servo e de serva. É necessário que a gente deixe medo de lado, deixe covardia de lado e haja. A Bíblia diz: diga os covardes que voltem. Eu e você somos mulheres e homens, jovens, adultos, anciões, corajosos. Pessoas determinadas para fazer a vontade de Deus. Missionários e missionárias que na dor, na alegria, na tristeza, está esperando no Mestre e está sendo adoradora, independente da tormenta, independente da armação, independente das pedradas, das calúnias, das mentiras. Estamos na porta, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que você e eu penso ou imagina. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Aqui, Esté teve uma atitude: vai, ora, jejua por mim 3 dias e 3 noites, e minhas servas também vão fazer o mesmo.
Porque enquanto está orando e jejuando, Deus, olha, está fazendo um grande rebuliço. Deus está trabalhando no oculto, no profundo e no escondido. Aleluia, glória a Deus. Não precisa você ver, não precisa eu ver. Precisamos crer, precisamos aguardar, precisamos esperar. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se perder a fé não agrada a Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Você pode não estar vendo, mas aguarda, espera. Deus é fiel para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se humilhe. Se humilhe debaixo da mão potente e poderosa de Deus, com louvor, com adoração, com clamor, porque Ele está trabalhando, Ele está fazendo uma grande obra. Eu e você pode não estar vendo. O inimigo, ele só levanta para cair. Quem tem a chave da morte e do inferno na mão é o Senhor. Mardoqueu estava triste, angustiado, desesperado, com roupas de saco, sujo de cinza, mas a providência de Deus já estava chegando. O tempo é do Senhor. Se não chegou ainda a providência, mas Ele está atuando nos bastidores. É hora de você e eu ser verdadeiros adoradores, porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que Ele diz para nós, diante das lutas, como está aqui no título, suplique a Deus na hora da tormenta. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está ansiosa diante das lutas, da dor, do medo, da tristeza? Lance toda a sua ansiedade no altar do Senhor, porque Ele cuida de mim e de você. Ele envia anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. A Bíblia diz que o povo de Deus são menina dos seus olhos. Não se preocupe com o rugido de Satanás. Não se preocupe com barulho, porque o grande e o poderoso está chegando. Operando eu, quem impedirá? Amanhã continuaremos no capítulo 5 de Esther. Mas Deus fez coisas lindas na vida de Esther e de Mardoqueu. E na minha vida e na tua não é diferente. Lembre-se, se creres, verás a glória de Deus. Aguarda, espera, seja adorador, seja adoradora. Lança toda a ansiedade nos pés do Senhor e grande é a vitória. Amém? Um cheiro no coração, Deus abençoe e até amanhã.